Bem-vindo ao Biomedicando, seu portal de estudos em biomedicina com conteúdo direto ao ponto para te ajudar a aprender mais rápido. Hoje, o foco é construir uma fundação sólida em um dos campos mais fascinantes e dinâmicos da ciência moderna, a biotecnologia e as práticas em diagnóstico molecular. Vamos entender exatamente como a gente manipula a biologia na escala microscópica e como isso acaba transformando completamente a nossa realidade clínica. Antes de colocar a mão na massa na mecânica molecular, a gente precisa definir o terreno. O que é, afinal, a biotecnologia? Bom, o Ministério da Saúde define de um jeito bem claro. É qualquer aplicação tecnológica que usa sistemas biológicos para criar ou modificar produtos. Na essência, é um campo totalmente multidisciplinar. É pegar a biologia molecular, a genética, a microbiologia e a engenharia, juntar tudo num caldeirão só e usar isso para resolver problemas reais. Pode ser criando um medicamento revolucionário ou diagnosticando uma doença com uma precisão cirúrgica. E para construir esse conhecimento, nosso roteiro de hoje passa por 1. Introdução e história. 2. A estrutura do DNA. 3. Enzimas modificadoras de DNA. 4. Clonagem e proteínas recombinantes. 5. Biotecnologia diagnóstica e PCR. E, finalmente, 6. Eletroforese. Parte 1. Introdução e história. Olha só, manipular a biologia não é de forma alguma uma invenção de ontem. Essa prática acompanha a civilização há milênios. Lá na antiguidade, sumérios e egípcios já usavam micro-organismos para fermentar pães e bebidas, claro, sem nem saber que a ciência formal existia. O grande salto mesmo rolou em 1876, quando Louis Pasteur provou por A mais B que a fermentação era causada por micro-organismos específicos. Aí, avançando para o século XX, Alexander Fleming revolucionou a saúde pública descobrindo a penicilina. Mas o verdadeiro divisor de águas, aquele marco da biotecnologia moderna, aconteceu em 1953, com Watson e Crick revelando a estrutura do DNA, seguidos pelo Arthur Kornberg, que conseguiu a proeza de sintetizar o DNA in vitro, em laboratório, em 1959. Parte 2. A estrutura do DNA. Para conseguir modificar o DNA, a gente tem que conhecer o projeto de fábrica dele. A anatomia de um nucleotídeo, que é a peça fundamental do DNA, é incrível. Ele é formado por 3 partes: um grupamento fosfato, um açúcar de 5 carbonos chamado pentose e uma base nitrogenada. E tem um detalhe crucial aqui. A pentose do DNA é a desoxirribose, ou seja, ela perdeu uma hidroxila na posição do carbono 2. O RNA tem, o DNA não. Essa ausência química minúscula dita toda a estabilidade absurda que a molécula de DNA tem. Mas o que importa de verdade é como essas peças se conectam. Os nucleotídeos se juntam através daquelas famosas ligações fosfodiéster. Funciona assim: o grupo fosfato que está no carbono 5 de um nucleotídeo se liga à hidroxila do carbono 3 do vizinho. Isso cria uma regra inquebrável, absoluta na biologia molecular. O crescimento da fita de DNA sempre, obrigatoriamente, acontece no sentido 5' para 3'. Qualquer processo de replicação ou manipulação que a gente faça no laboratório vai obedecer a essa direção. Então chegamos no modelo clássico de Watson e Crick. 2 fitas posicionadas de forma antiparalela, torcidas formando uma dupla hélice. As bases nitrogenadas ficam ali no centro, bem protegidas, se conectando através de pontes de hidrogênio. E lembra da regra de Chargaff? A adenina sempre pareia com a timina usando 2 pontes e a citosina sempre com a guanina usando 3 pontes. É justamente essa fofoca química, essa especificidade absurda de pareamento que é a chave mestra para a gente conseguir manipular os genes. Parte 3. Enzimas modificadoras de DNA. Agora que a gente já entende o material, precisamos conhecer as ferramentas. As enzimas modificadoras de DNA funcionam literalmente como um kit de alta precisão. Nós temos 3 grandes protagonistas aqui: as endonucleases, que são as nossas tesouras moleculares para cortar a fita, a DNA ligase, que age como uma supercola para unir as pontas, e a DNA polimerase, que são os nossos construtores incansáveis, adicionando novos nucleotídeos para formar novas fitas. E essas tesouras moleculares, as endonucleases, são geniais. Originalmente, elas são mecanismos que as bactérias usam para se defender de vírus, e elas agem de forma super sítio-específica. Elas procuram sequências palindrômicas. Pensa na palavra arara, que você lê igualzinho de trás para frente. No DNA é a mesma coisa. A sequência numa fita é lida exatamente igual na fita complementar no sentido inverso. A enzima EcoRI, por exemplo, vai lá, acha esse sítio exato e corta, deixando as pontinhas livres, perfeitamente prontas para receberem um novo fragmento. Mas se a gente cortou, precisamos dar um jeito de juntar as peças, certo?
Aí entra a nossa cola molecular, a DNA ligase, fazendo exatamente a função oposta. Quando a gente insere um novo fragmento de DNA que tem aquelas extremidades compatíveis, a ligase vai lá e sela os buracos físicos, recriando as ligações fosfodiéster de forma definitiva. É o acabamento perfeito da edição genética. Parte 4. Clonagem e proteínas recombinantes. Bom, como a gente aplica todo esse corta e cola para criar moléculas recombinantes de verdade no laboratório? É um processo com etapas super lógicas. Primeiro, a gente isola o gene de interesse. Vamos supor o gene da insulina humana. Segundo, abrimos um plasmídio bacteriano e inserimos esse gene lá dentro. Terceiro, a gente induz uma bactéria a engolir esse plasmídio. Quarto, a bactéria começa a trabalhar, expressando o gene e produzindo a proteína. E quinto, a gente purifica o resultado. Foi seguindo exatamente essa receita de bolo que a insulina humana sintética foi produzida pela primeira vez em 1978. Na prática do laboratório, funciona mais ou menos assim. A gente pega o plasmídio, que é basicamente um DNA circular extra que as bactérias já carregam, faz um corte nele usando aquela nossa endonuclease de restrição e insere o gene-alvo que a gente quer. Depois, a DNA ligase passa selando tudo. O que sobra no final? Um plasmídio recombinante. Um híbrido molecular perfeito que mistura o DNA da bactéria com o DNA humano. Só que esse manual de instruções precisa ir para dentro da fábrica celular. E a gente faz isso através da transformação. As bactérias são misturadas com os plasmídios no tubinho e tomam um choque térmico. Com o calor, a membrana delas desestabiliza e o plasmídio consegue entrar. E como a gente sabe qual bactéria realmente engoliu o plasmídio? Simples. O plasmídio tem um gene de resistência a um antibiótico. A gente joga a amostra numa placa com esse antibiótico e voilá, apenas os clones de sucesso sobrevivem. É um filtro absurdamente elegante. Parte 5. Biotecnologia diagnóstica e PCR. E é aqui que a gente dá um passo atrás e vê como todo esse domínio molecular se traduz no mundo real, diagnosticando doenças genéticas infecciosas através do PCR, a reação em cadeia da polimerase. Lá atrás, na biologia celular, o experimento de Mendelssohn e Stahl provou que a replicação do DNA é semiconservativa, né? As fitas se separam e cada uma serve de molde para uma nova. O PCR pega essa exata mágica biológica e joga para dentro de um tubo de ensaio. Usando a DNA polimerase e brincando com variações de temperatura, a gente consegue multiplicar exponencialmente aquele um fragmento minúsculo no meio do DNA genômino. É literalmente clonar a agulha até que ela se torne maior que o próprio palheiro, tornando tudo visível. Mas dependendo do nosso alvo, o PCR tem algumas cartas na manga. O PCR padrão, beleza, amplifica DNA. Mas e se o nosso vilão for um vírus de RNA? Aí a gente usa o RT-PCR. Ele usa uma enzima chamada transcriptase reversa para converter o RNA do vírus em um DNA complementar, o cDNA, antes de começar a amplificar. E temos também o qPCR, que é sensacional porque ele adiciona marcadores fluorescentes no processo. A cada ciclo que o DNA vai sendo feito, a amostra vai brilhando mais, permitindo que a gente quantifique exatamente a carga viral em tempo real. Parte 6. Eletroforese. E como a gente visualiza o resultado físico de tudo isso que foi multiplicado no PCR ou cortado com enzimas? A resposta é a eletroforese em gel de agarose. Lembra que o grupo fosfato dá ao DNA uma carga super negativa? A gente coloca a amostra de um lado do gel e liga uma corrente elétrica. Automaticamente, o DNA começa a correr desesperado em direção ao polo positivo. Só que a agarose funciona como uma teia de aranha microscópica, então fragmentos menores navegam super rápido por essa rede e vão bem mais longe. Já os fragmentos grandões ficam presos logo no começo. Comparando com uma régua padrão, a gente descobre o tamanho exato dos nossos produtos genéticos. Só dando um passo rápido de volta lá para a produção de proteínas, tem um detalhe fundamental: a cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC. Depois que a bactéria produz um agente terapêutico, tipo a insulina, a gente precisa romper a célula, o que deixa uma verdadeira sopa cheia de contaminantes bacterianos. A cromatografia usa colunas super específicas, muitas vezes com anticorpos, para pescar unicamente a proteína de interesse. Isso garante uma purificação absolutamente impecável e segura para a gente poder usar em seres humanos. Então, no fim das contas, a reflexão que fica é essa: como o domínio dessas ferramentas moleculares transforma a precisão dos diagnósticos. Entender o porquê de cada enzima ou de cada ponte de hidrogênio não é só sobre tirar uma nota boa numa prova, é sobre dominar as engrenagens da própria vida. A capacidade de separar com exatidão o DNA humano do material de um patógeno é o que separa um bom de um excelente laudo. Dominar essa arte sutil de cortar, amplificar e ler sequências moleculares é o que faz a diferença definitiva lá na ponta, salvando vidas na prática clínica diária. Obrigado por assistir. Acesse biomedicando.com.br. É gratuito e você ainda pode estudar com flashcards, quizzes e ouvir podcasts sobre o tema.